Olá, sejam bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês sobre a minha experiência da crise dos 30. E eu conversando com algumas amigas minhas e eu percebi que não só eu vivi essa crise dos 30, mas também muitas amigas minhas viveram esse processo, ou tem algumas que estão vivendo esse processo. Eu não entendo por que nós passamos por isso. Talvez a maturidade vem cada vez mais forte, né, bater na nossa porta, então a gente precisa agir e é aquela sensação de que você não tem mais tempo, sabe? Você não pode perder tempo, você tem que ser certeira naquilo que você irá fazer. Eu vivi a minha vida inteira vivendo o sonho de outras pessoas. Eu vivi a minha vida inteira fazendo o que as outras pessoas falavam para eu fazer. Até mesmo meu curso da faculdade, tipo assim, foram outras pessoas que escolheram para mim porque eu não conseguia ter a minha opinião própria. Eu acho que uma das coisas da minha crise ter sido tão forte que eu acho que eu vivi essa crise durante uns 2 anos, assim, de questionamento, de chorar, de ficar sensível, de me sentir perdida justamente por isso, porque a minha vida toda eu fiz algo que as outras pessoas queriam para mim. E quando eu me encontrei me aproximando dos 30, eu não tinha minha carreira de sucesso, sabe? Eu não estava estável financeiramente, eu não tinha o carro dos sonhos, e eu não tinha aquela vida perfeita que o Instagram mostrava, sabe? Então, aquilo eu acho que veio como um turbilhão de sentimento, tipo assim, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Se tudo que eu fiz aqui, até hoje, tipo, não tem sentido, tudo que eu fiz até hoje não é o que eu gosto, tudo que eu fiz até hoje não me proporcionou a vida que eu mesma queria, sabe? Então, eu acho que eu vivi dois processos. Esse processo da crise dos 30, de chegar lá e se sentir frustrada, porque eu acho que a gente cria muito na nossa cabeça, na infância, que nos 30 é tipo aquele filme, 30 é a idade do sucesso. A gente acha que nos 30 é a idade do sucesso, sabe? A gente acha que nos 30 eu estaria viajando muito. E tem pessoas que sim, que nos 30 anos estão vivendo isso, está na carreira de sucesso, está viajando o mundo. Mas para outras não. Então nem todo mundo é igual, a gente não tem que ficar comparando tudo. E eu sempre tive o sonho de conhecer vários países e, sabe, de viajar, de ter essa liberdade, de poder viajar quando eu quisesse, de ter um emprego, assim, que me proporcionasse essa liberdade, de ter um emprego, liberdade, tanto geográfica de poder viajar, mas também financeira. E aí, quando eu cheguei nos 30 eu não tinha isso, sabe? Eu tinha, ainda estou nesse emprego, mas aí eu sou professora, eu estava na escola, eu falava assim, meu Deus, esse salário é muito ruim. Tipo, para eu fazer uma viagem, eu teria que me planejar, tipo, uns 3 anos para eu conseguir fazer essa viagem. Tipo assim, caí assim naquele mundo do vitimismo dos 30 anos. E eu fiquei assim uns 2 anos, assim, completamente frustrada com a minha vida. Mas aquela crise assim de quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? O que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que fazer? O que que me faz realmente feliz? Porque eu tô num emprego onde, tipo, eu gosto muito tipo, das crianças, eu gosto muito de ensinar, mas o salário me frustra. E não ter essa perspectiva de crescimento me frustrava muito. E eu sabia que, tipo assim, tudo que eu sonhava, tudo que eu queria pra minha vida, nesse emprego que eu tava, tipo, eu não ia conseguir, eu não ia alcançar o que eu queria. Eu acho que por isso que veio essa crise assim muito forte dos 30 anos de não ter sucesso. Aí eu tive que viver esse processo, né? Fiz terapias, fiz várias terapias e foi doloroso, mas foi muito bom porque eu consegui me conhecer. E aí na terapia ela me ajudou a enxergar coisas e como eu estava olhando só para o lado ruim, às vezes a gente tem essa mania muito de olhar só para o lado ruim da coisa. Tipo assim, só o que está acontecendo de ruim com a gente. E a gente esquece de olhar para as coisas boas que eu já estou vivendo, sabe? Pelas coisas boas que eu sempre sonhei e que eu estou vivendo. Mas aí, como a gente olha só para o lado ruim fica gigantesco e as coisas boas que eu tenho, que eu consigo viver hoje, elas ficam pequenas demais, porque você olha só para o espinho da rosa, você não olha, igual, por exemplo, a rosa é uma flor muito linda, mas se você ficar olhando só para o espinho dela, você vai falar, que flor feia. Nossa, que feia, que feia, que feia. E ela é maravilhosa. Então, assim, esse meu processo de terapia foi de
olhar para a rosa, sabe? De esquecer o espinho, tirar o meu olhar ali do espinho e focar somente na rosa. E aí, tipo, eu comecei a perceber a vida de outro modo. Então, por exemplo, igual eu falei, aos 30 anos eu sou casada, tipo, eu tenho um casamento que é ótimo, tipo, meu marido é muito meu parceiro, é algo que eu sempre sonhei pra mim, porque os meus pais, eles são divorciados e, tipo, eu não queria viver um casamento, assim, frustrado como o dos meus pais, eu queria ter um casamento consolidado, eu queria ter um casamento que, sabe, que ele fosse meu parceiro. E aí comecei a olhar pra essas coisas, tipo assim, você tem esse casamento, sabe? Seu marido é seu parceiro, seu marido é o que você sonhou, é o que você pedia, sabe? De ter essa parceria, de ter esse companheiro do seu lado. Você tem sua família, vocês têm a casa própria. Tipo assim, eu sonhei muito em ter a nossa casa. Foi muito difícil comprar, mas nós conseguimos. Eu falei, quantas pessoas também sonham com isso? E, tipo assim, eu consegui, nós temos nossa casa hoje em dia. E que bom, eu tô vivendo esse processo, eu vivi isso, e que eu sei que para algumas pessoas também, elas às vezes queriam viver isso que eu tenho hoje, mas não estão. Mas o foco é não olhar para as outras pessoas, para quem não tem, ou para quem já alcançou muito mais do que eu. O foco era olhar para mim, para minha vida. Porque às vezes a gente olha para nossa vida com muita frustração, às vezes a gente se compara muito com as outras pessoas, e é por isso que a gente fica mais ainda frustrada. E assim, eu falei que foi um processo muito doloroso mesmo, assim, de uma crise fortíssima, uma batalha espiritual fortíssima de me encontrar, tipo assim, eu preciso me encontrar, sabe? Eu preciso saber, tipo, o que eu quero, eu preciso saber é, ser mais grata, sabe? Eu preciso estar mais aqui, presente, olhar mais para a rosa do que para o espinho. Então eu comecei esse processo e foi muito bom. Porque foi um processo assim que eu comecei a me autoconhecer, foi um processo que eu descobri várias coisas minhas, é, tipo, de crises, várias coisas de crença que eu tinha, tipo assim, da minha infância. Foi um processo que eu descobri também sobre a síndrome da boazinha, que eu tinha essa síndrome, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, assim, foi um processo tão doído, porque assim, eu tive que aprender a ser quem eu realmente era e não o que as pessoas ditaram para que eu fosse. Por isso que doeu, porque eu não me encontrava, eu me encontrava no que as outras pessoas falavam de mim e não no que eu queria, sabe, no que eu sonhava para minha vida. Eu falei que esse processo assim de encontrar o que eu queria foi mais assim individual, igual eu tenho amigas que elas sempre soube o que quiseram, mas tiveram essa crise dos 30. Então, tipo assim, cada um tem. Eu falo que a dica é exatamente isso. Não se compare. Não se compare. A sua vida é a sua vida. Queira o melhor para a sua vida. Queira ressignificar a sua vida. Queira se descobrir. E pare de ficar olhando só para o espinho. Comece a olhar para a rosa, sabe? Comece a ser grata pela rosa que você tem, tá? O que que eu tenho de rosa hoje na minha vida? O que que eu já orei, hoje eu tenho e eu esqueci. Tipo, eu não sou grata mais por isso que eu tanto queria e agora eu tenho e não tenho mais gratidão, sabe? Foi esse trabalho que eu comecei a fazer e foi muito bom. E eu falei que esse ano eu faço 32 anos e até hoje eu tô nesse processo, assim, de ressignificar, sabe? Do que eu quero para minha vida, de qual profissão eu quero seguir. Sim, eu quero fazer uma transição de carreira. Eu não sei ainda exatamente o que eu vou fazer, mas é algo que não me dói mais. A terapia me ajudou a esse processo ser leve e não me doer. Então, assim, olhem para vocês, olhem para a rosa, olhem para o que vocês têm hoje, que vocês já sonharam um dia ter. Busquem autoconhecimento. E a melhor coisa que tem é você ter autoconhecimento, porque todas as outras coisas se resolvem quando você tem autoconhecimento. E é isso o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal se você quer saber mais sobre esse meu processo de transformação, que eu vou trazer muitas coisas aqui para vocês. E um beijo e até a próxima.